Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas. Muitos morrem, mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas 2 semanas, tem mais... Olá, alunos da Rede Municipal de São Caetano. Aqui é o professor Renato, mais uma tarde com vocês. Direcionada essa aula agora para os alunos do 8º ano, né? E para iniciar, sem muita conversa, vamos lá para a prática, né? Para iniciar, eu vou começar fazendo uma correção da atividade da aula anterior. Então, a gente viu na aula anterior sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, a gente trabalhou com o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio. E aí ficou uma atividade lá que ela perguntava, né? Quais as 3 etapas do ciclo do nitrogênio. Então, a gente viu que o ciclo do nitrogênio era dividido em 3 etapas e a pergunta quer saber quem são essas etapas, né? Então, fixação, nutrição, desnutrição, veja. Na aula anterior, a gente não falou sobre nutrição ou desnutrição, né? A gente falou sobre fixação? Sim. Falamos sobre nitrificação? Sim. E desnitrificação? Também. Sendo assim, as etapas do ciclo do nitrogênio seria nitração, é a letra B, tá? Fixação, nitração, desnitrificação, tá bom? Então, o outro perguntava do ciclo da água e qual o processo de mudança de estado físico envolvido, né? No processo do ciclo da água. Quando a água evapora, ela sai do estado líquido para o estado de vapor, né? A gente diz que esse processo é um processo de evaporação, mas na formação da nuvem, esse vapor se transforma em quê? Em água, que deixa a nuvem pesada e faz com que ocorra a chuva. Esse processo a gente chama de condensação, tá? Então, a gente chama de condensação. Esse é o processo de mudança de estado físico que acontece. E aí, o gabarito das demais, né? A segunda era a letra D, a não existência de seres vivos. A terceira, sedimentar e gasoso, que eram os tipos do ciclo biogeoquímico. E o sexto, a diminuição da camada de ozônio e da atmosfera. Então, essas são as questões anteriores. E hoje, né, a nossa aula vai ser processos reprodutivos de plantas e animais. Hoje a gente vai focar um pouco mais nos animais e na próxima aula a gente vai trabalhar mais com as plantas, porque são processos bem longos e aí a gente precisa de um tempo para poder discutir. Então, hoje a gente vai falar de reprodução no modo geral e na próxima aula a gente trabalha com a reprodução das plantas. Então, vamos lá. Começamos com alguns questionamentos, tá? Quais são os principais processos reprodutivos observados nos seres vivos? Então, há diversas maneiras de reprodução e aí a gente vai conhecer como são e quais são esses processos reprodutivos que acontecem nos seres vivos, né? Como os animais se reproduzem, como ocorre a reprodução nos animais e como ocorre essa reprodução nas plantas. Hoje a gente vai ter uma noção de como esse processo de reprodução ele acontece, tá bom? Então vamos começar com a definição de reprodução, tá? O que é uma reprodução? Então é um processo que o quê? Que um indivíduo gera novos indivíduos semelhantes a ele, tá? E aí isso é uma característica dos seres vivos, tá? Quando a gente trabalha lá com quais as principais características dos seres vivos, reprodução é uma delas. E garante a continuidade, né, das diferentes espécies de vida. Então, através dos processos de reprodução, né, é que uma espécie ela tem a sua continuidade. Por exemplo, a espécie humana. Então, o nosso processo reprodutivo garante que a gente tenha gerações futuras. Então, um processo de reprodução é uma característica dos seres vivos, tá bom? Então, essa reprodução ela pode acontecer de 2 maneiras, sexuada e assexuada.
Então, a gente vai trabalhar esses dois tipos de reprodução. O que é uma reprodução sexuada e o que é uma reprodução sexuada. Vamos lá? Reprodução assexuada, tá? A assexuada é a forma mais simples de reprodução, né? Ela envolve apenas um indivíduo. Essa definição ela é muito importante, tá? E a partir desse indivíduo são formados outros indivíduos praticamente iguais a eles. Como assim, praticamente iguais a eles? Podemos utilizar até a palavra um clone, tá? Na reprodução assexuada, o processo de reprodução ele acontece com cópias que são idênticas à célula que gerou, né, aquele primeiro ser vivo. Então, no processo de reprodução assexuada, só vai envolver um indivíduo e esse indivíduo vai gerar outros indivíduos com todas as características que ele tem, tá? E o mesmo material genético também muda. Então, todas as características da célula-mãe, ela é mantida. Então, nesse processo assexuado, a gente vai estudar sobre 4 tipos: divisão celular, brotamento, esporulação e fragmentação. Esses 4 tipos de processos de reprodução são exemplos de reprodução assexuada, que a gente vai ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é a divisão celular, tá? Como o próprio nome diz, é a forma mais básica, né, de reprodução assexuada. Ela ocorre em bactérias e em outros seres unicelulares, né? Seres unicelulares que só possuem apenas uma célula. Ocorre em bactérias, protozoários, algas, platelmintos e poliquetas, tá? E aí eu tenho 2 exemplos dessa reprodução sexuada. No primeiro, eu tenho uma bipartição, né, uma divisão binária, onde uma célula-mãe ela se divide em outras 2 células idênticas a elas, que é chamado de células filhas, com as mesmas características. Na segunda imagem, também há uma divisão celular. Só que nessa divisão celular é por meio da mitose, tá? Esse processo de divisão celular vai ser estudado mais à frente, nas próximas unidades, tá? Então, a gente vai trabalhar apenas com divisão celular e entender. Elas se dividem e reproduzem células iguais a elas. É um processo que envolve apenas o indivíduo, então eu só preciso de uma célula, que a gente chama de célula-mãe, né? O material genético é replicado, é reproduzido em células, né? Então, uma filha tem o mesmo material genético da mãe. Isso no processo assexuado de divisão celular. O brotamento, tá? A gente pensa na palavra brotamento, a gente já pensa algo brotou, né? Exatamente. No processo de reprodução assexuada, o brotamento vai ocorrer com a formação de expansões de um corpo de um indivíduo progenitor denominado brotos. Então, no processo de brotamento, eles surgem a partir de quê? Da formação de brotos. Esses brotos eles caem, por exemplo, em um local e lá eles se reproduzem. E essa reprodução ela é idêntica à célula-mãe. É só a gente observar aí o brotamento da hidra, tá? Que é uma espécie marinha, que ocorre esse tipo de reprodução. Ela gera um broto ao seu lado e depois esse broto dá origem a um novo ser idêntico à hidra que o gerou. Então, lembre-se, no processo de reprodução assexuada só envolve um indivíduo e eles são idênticos no processo de reprodução. Então, a reprodução que acontece, né, ela é igual, ela vai vir com as mesmas características, com o mesmo material genético e só envolve um indivíduo. Esporulação, tá? É uma formação de células chamadas de esporos que germinam em condições adequadas. Por exemplo, ocorrem em fungos, mas não em fungos apenas, tá? Algas também pode acontecer. E aí eu trouxe um exemplo bem simples que muitas vezes a gente observa. A formação do mofo do pão, quando o pão mofa, né? Ali a gente vê, começa em um lugar e depois se espalha por todos os lados. Devido a quê? A esses esporos, né, que são ali expostos, por um processo de reprodução assexuada, eles fazem esse processo. E aí toma conta de todo o pão. Então, esse é um exemplo de reprodução assexuada de esporulação. Ok? Vamos para a próxima. Fragmentação, tá? É a separação de parte do corpo, né, do organismo, a qual com o tempo se desenvolve em um outro organismo. Isso ocorre em fungos, invertebrados e também em plantas. Aí eu trouxe um exemplo bem conhecido, que é o exemplo da planária.
Veja, ocorre um corte no meio da planária, né? Aí eu tenho a planária mãe. Quando eu partir ela ao meio, né? Quando partiu, ela vai passar por um processo de regeneração, né? E vai dar origem a outras planárias, que a gente chama de planárias filhas. Um detalhe importante é que nessas planárias o corte não pode ser em qualquer lugar, tá? Tem que ser em um local específico para que aconteça esse processo de reprodução. Então, observa que na planária eu cortei no meio, né? Se eu cortasse, por exemplo, ali na cabeça, próximo do olho, iria acontecer esse processo e aí eu diria que não, porque para esse processo de fragmentação, ele tem que ocorrer em locais específicos, tá bom? Então, lembre-se, a planária é o exemplo mais comum de processo de fragmentação. E aí, revisando só um pouquinho isso que a gente viu agora, né? A gente viu a reprodução assexuada, ela envolve o quê? Apenas um indivíduo que vai reproduzir indivíduos iguais a eles, eu posso chamá-los de clones, tá? São clones da espécie. E aí a gente viu 4 tipos: brotamento, fragmentação, né? Esporulação e o outro foi divisão celular. Então, esses 4 processos aí são os processos que envolvem a reprodução assexuada. E aí, agora, a gente vai para reprodução sexuada, tá? Na reprodução sexuada, é obrigatório ter o envolvimento de 2 progenitores. Então, eu vou precisar de um macho e de uma fêmea, tá? No processo de reprodução sexuada, eu tenho que ter o macho e eu tenho que ter a fêmea. E nesse macho e nessa fêmea vai ocorrer o quê? A troca, né? A combinação do material genético dos progenitores, o que vai dar origem a novos descendentes com características semelhantes. Então, eu vou ter que ter 2 seres, né? Que a gente diz aí o macho e a fêmea, em um processo de troca de material para dar origem a outros seres. E aí, a gente tem as gônadas, tá? São órgãos associados à produção dos gametas em células reprodutivas do organismo. Isso é só para a gente ter uma ideia. Reprodução humana a gente vai trabalhar mais detalhado. Mas a reprodução humana é uma reprodução sexuada, onde envolve o macho e a fêmea, e aí vou ter as suas gônadas, que são os órgãos responsáveis, né, pela produção dos gametas. Nas mulheres, os gametas são os óvulos e nos homens são os espermatozoides. Então, no masculino, né, no macho, eu tenho os testículos e na fêmea eu tenho o ovário. E aí, nos testículos ocorre a produção de espermatozoides, que a gente chama de espermatogênese, e no ovário a gente chama de ovulogênese, tá? Onde ocorre a produção dos óvulos. Mas a gente não vai focar nisso, eu trouxe para vocês entenderem que no processo de reprodução sexuada tem órgãos específicos para esse processo, né? Que vão fazer a produção dos gametas. No caso do macho e da fêmea, dos seres humanos, eu vou ter os espermatozoides e os óvulos. E aí, a gente pode classificar os seres, né, na reprodução assexuada como seres monóicos ou dioicos. Monóicos são que possuem gônadas masculinas e femininas, que a gente chama de hermafroditas. São seres hermafroditas, ou seja, não há um sexo definido, né, naquela espécie. Então, eu tenho ali um exemplo das sanguessugas, tá? As sanguessugas são seres que são hermafroditas, ou seja, eles têm gônadas tanto de macho como de fêmea. E os seres dioicos, tá? Com gônadas masculinas ou femininas. E aí um exemplo de seres dioicos somos nós, seres humanos. A gente tem a mulher e tem o homem. E aí eles vão fazer essa troca, né? O macho e a fêmea. E aí eles têm as gônadas de reprodução, que a gente acabou de ver, dos seres humanos, que nos homens são os testículos e nas mulheres são os ovários. E aí eu tenho um exemplo logo abaixo também dos leões, que também ocorre desse processo. Eu tenho o macho e tenho a fêmea. Então, no processo de reprodução sexuada, já é diferente do assexuada porque vai envolver 2 espécies, que a gente chama de macho e fêmea. Precisa ter essa diferença. O macho e a fêmea, com gônadas, né, que estão envolvidas no processo de reprodução. E nessa reprodução sexuada, eu tenho a fecundação e eu tenho o desenvolvimento.
A fecundação ela pode ser externa e interna, e o desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. A gente vai entender um pouquinho mais sobre eles. Então, na reprodução sexuada por fecundação, né, é a que ocorre nos seres humanos, eles correspondem ao quê? A união do gameta feminino com o gameta masculino, por meio de uma fusão de seus núcleos. Ou seja, eu tenho um espermatozoide e eu tenho um óvulo. Eles se encontram, se fundem, né? Eles se tornam, que é uma fusão, eles se tornam um só. Nesse processo de fusão, né, ocorre o quê? A fecundação, onde começa o processo de desenvolvimento. E aí, na fecundação, ela acontece, como exemplo, nos seres humanos, e aí tem um exemplo, né, uma imagem, onde mostra o espermatozoide e o óvulo nesse processo de fusão. E do lado a gente já tem eles fundidos, tá? Depois que acontece a fusão dos espermatozoides com os óvulos. Na fecundação externa, como o próprio nome fala, essa fecundação ela ocorre o quê? Pelo lado de fora, tá? Os óvulos são fecundados pelos espermatozoides fora do organismo da fêmea, no meio externo. Professor, não entendi isso. Simples. Isso acontece na reprodução dos peixes, como mostra aí. O macho vai liberar os espermatozoides e aí vai fecundar o óvulo das fêmeas, que também é essa liberação. Nesse processo de fecundação externa, ocorre o quê? A geração dos seus filhos, como bem mostra aí no esquema que tem no slide. Então, o processo de reprodução de peixes acontece por fecundação externa. E a interna? A interna vai acontecer o quê? Os óvulos são fecundados pelos espermatozoides no interior do organismo da fêmea. Então, veja, interna vai acontecer dentro. Então, aí eu tenho uma representação, né, da fecundação interna de mamíferos. É algo que ocorre nos mamíferos. Assim acontece com os seres humanos também, nesse processo de fecundação interna. Ocorre essa fecundação interna e a geração dos filhotes, né? No caso aí a gente tem a geração. E aí a gente vai para a classificação desses seres, tá? Esses seres eles podem ser classificados em ovíparos, tá? Quem são esses animais? Isso já é para os animais, tá? Seres ovíparos são animais que botam um ovo com casca e o embrião se desenvolve no ambiente. Exemplo, insetos, répteis e aves. Então a gente tem aí um exemplo do pinto, da cobra, da tartaruga. Então, há o quê? Eles se desenvolvem dentro de um ovo, né? Mas eles são eclodidos, né? Ficam do lado de fora e se desenvolvem no ambiente. Não se desenvolve dentro do organismo. Eles são colocados para fora e fora há esse processo de desenvolvimento. A gente chama de seres ovíparos. Nos seres vivíparos, né? São os animais que retêm, né, o embrião no útero até completar o seu desenvolvimento. Isso acontece com o quê? Com os humanos. No nosso processo de geração, e aí também todos os mamíferos, né? E aí esse processo de desenvolvimento acontece dentro do embrião, né? Ele é gerado dentro do útero, e aí nesse processo de desenvolvimento, ele é gerado dentro do útero, e aí esse processo, todo o seu processo de desenvolvimento, ele é de acordo com a nutrição da mãe. Então, por isso que quando as mulheres estão grávidas, há uma preocupação com sua alimentação, com os cuidados, porque tudo que ela se alimenta, ela come vai para o embrião, ou seja, para o organismo vivo que habita agora dentro dela. E aí, nesse processo de desenvolvimento, ele tem um tempo determinado, né? Normalmente são 9 meses, e aí dentro desse processo o organismo ele se desenvolve. São os vivíparos. E os vivíparos, né, são aqueles animais que retêm os ovos dentro do seu corpo até a eclosão. Porque a eclosão é quando ele coloca para fora. E aí ele diz, porém não há relação trófica entre os filhos e a mãe. O que isso quer dizer, essa relação trófica, tá? Eles não vão ocupar o mesmo espaço na cadeia alimentar. Então, eles não vão estar nas mesmas posições na cadeia alimentar. Um produtor, um consumidor secundário, primário. Então, eles não têm essa relação, a mesma relação trófica,
tá? Eles não ocupam a mesma posição na cadeia alimentar. Por isso que eles são classificados como ovovivíparos. O professor está enganchando a língua, tá vendo aí? Acontece também. E aí a gente tem um exemplo de cobras, tubarões e cavalos marinhos. E são exemplos desses animais. E aí a gente vai agora para o desenvolvimento. Eu disse que o desenvolvimento ele pode ser direto ou ele pode ser indireto, tá? No desenvolvimento direto, o indivíduo nasce bastante parecido com um adulto, né? Passando apenas pelo processo de crescimento e amadurecimento. Então, no desenvolvimento direto, por exemplo, eu tenho um exemplo de duas aves e dos leões. Quando nasce, né? Nasce muito parecido com os pais e no processo de desenvolvimento, né, e amadurecimento, vai aparecendo essas características no processo evolutivo. E aí, nesse exemplo que trago aí na imagem, né, a gente vê esse desenvolvimento direto. E o indireto, tá? O indireto, o indivíduo nasce, passa por um estágio larval antes de tornar-se adulto. E com capacidade reprodutiva, sofre metamorfose, tá? E aí, um exemplo do desenvolvimento indireto são das borboletas, tá? Elas surgem como ovos, né? Depois se tornam larvas, a pupa, para depois se tornar uma borboleta. Então, veja, eu vou ter dois tipos de metamorfose. Eu vou ter a metamorfose completa e a metamorfose incompleta. Então, na metamorfose incompleta, eu tenho o quê? Eu vou ter os ovos, né? Eu vou ter aí um exemplo que são os gafanhotos, eu tenho as ninfas, eles vão criando asas, e aí depois eu tenho eles adultos com asa. Então, há um processo de desenvolvimento interno ou uma metamorfose incompleta, por quê? Não ocorre uma transformação naquele ser vivo, tá? Se a gente observa, ele se desenvolve com características muito parecidas, vai aumentando uma coisa ou outra. Então, no caso dos gafanhotos, ocorre a produção das asas. Quando ele chega na fase adulta, ele tem a asa completa. Já na metamorfose completa, um exemplo são as borboletas, porque elas vão passar por uma transformação. Então, eu tenho lá a larva, né, o ovo, que vai passar pelos desenvolvimentos até se tornar uma linda borboleta. Isso também, né, um exemplo de desenvolvimento direto é do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, né? Tem o óvulo, a larva e depois ele cresce. Então, veja que nesses processos de reprodução, né, de desenvolvimento desses seres de forma assexuada, no desenvolvimento indireto, né, acontece por metamorfose incompleta. Exemplos, gafanhotos e borboletas. E aí, nas atividades que vocês irão realizar, tem também um exemplo disso aí, tá? Tem uma questão que fala sobre isso, da metamorfose completa e incompleta. Então, a nossa aula se encerra por aqui de hoje. Vocês irão receber esse material pelos grupos que vocês fazem parte, tá? E a gente se encontra na próxima aula. Tenham todos uma boa tarde. Olá, meus amiguinhos! Hoje vamos falar de uma coisa muito legal, do universo. Oi, vamos falar do quê? Vamos falar do Sistema Solar. Ah, que legal! Parece que o nosso planeta Terra fica no Sistema Solar, né? Sim, nós moramos na Terra, que fica no Sistema Solar, e hoje vamos ver como ele funciona. Mas antes, deixa seu like e se inscreva no canal. E se puder, acione o sininho para saber mais dos próximos vídeos. Legal! O Sistema Solar são os planetas satélites, planetinhas e meteoros que giram em torno do Sol, que é uma estrela bem grande. Ah, então o Sol é uma estrela gigante? O Sol é muito grande, mas se comparado a outras estrelas, como Sirius e Vega, ele é até pequeno.